que autoriza a produção e a venda de remédios para emagrecer no Brasil gerou polêmica. Muitos gostaram da novidade, mas alguns profissionais da saúde de São Paulo são contra a liberação dos inibidores de apetite. Olha o que vai rolar no programa de hoje. Você é a favor ou contra a lei que autoriza a venda de remédios para emagrecer no Brasil? Vamos assistir porque está gerando a maior polêmica. Coloca aí. A busca pelo corpo perfeito. A guerra contra a balança. Uma polêmica divide opiniões. Um projeto de lei liberou a venda de remédios para emagrecer. Profissionais de saúde e a Anvisa são contra. Quem está com a razão? A gente tem 30 milhões de obesos no país. O Super Pop investiga comercialização ilegal de medicamentos. Reclamou na melhor que tem. Hoje em dia, sim. Você vai se surpreender. Eu vou dizer boa noite para os meus convidados. E realmente é um tema bastante polêmico, né? Eu tenho alguns amigos que trabalham com isso. Todo mundo tem, assim, algum tipo de opinião. Eu vou falar boa noite para as pessoas. Eu vou falar boa noite para uma pessoa que trabalhou muito comigo, era modelo comigo, Luciana Coutinho. Tudo bem, querida? Oi, Lu. Quanto tempo? Prazer. Obrigada pelo convite. Nossa, quanto tempo amor. a gente não se vê, né? É verdade. A gente trabalhou bastante anos. juntas. Isso, em passarelas, não né? É? Muito bom, muito bom. Fase Gostoso, gostosa. boa época. Verdade. Não foi em Paris que a gente trabalhou? Uma coisa assim? Chegamos também para Milão, depois a gente foi para, acho que, Espanha. Vida Aí boa. tinha a Luciana Silva também na galera. Tinha, ela tá bem. É verdade. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, imagina. Vou falar boa noite para Poliana, também atriz. Tudo bem, Poliana? Boa noite, boa noite. Bem-vinda. Obrigada. Vou falar boa noite para Aline Kesi. Aline Kesi. Ah, Isso. boa. Você é a mulher do Rafael. Como é que tá o Rafael? Tá bem? Conhecida como esposa do Rafael. O Rafael tá bem. Tá bem? Não, você é conhecida como Bela Mulher, que, aliás, perdeu, olha isso, você perdeu quantos quilos? 52 quilos, não foi uma coisa boa? Eu perdi 51, 52 quilos. Uma outra você. Uma outra Aline. Que loucura isso. E sem remédio para emagrecer? Sem bariátrica, sem cirurgia pós-emagrecimento. Ok. E eu utilizei sim, teve uma época que eu utilizei bastante, inclusive. É bom que você pode falar sobre isso também. Eu vou falar boa noite para Janaína do Mar. Tudo bem, Janaína? Boa noite. Bem-vinda. Obrigada, muito bom voltar, né? O Super verdade, Pop. fazia tempo. Muito tempo. Você teve um problema grave, né, no corpo. Gravíssimo, você né? aplicou uma substância e quase morri. Veio a óbito, é isso? Quase morri. Vamos falar sobre isso. Lipostabil, né? Lipostabil. Eu vou falar boa noite também para a doutora Andressa, endocrinologista. Tudo bem, Andressa? Boa noite. Boa Bem-vinda. noite, gente. Bom, alguns endócrinos aceitam essa notícia com felicidade, né? Como é que você recebeu essa notícia? Eu juro que eu também fiquei feliz, sabe, Luciana? Porque a gente vai falar um pouquinho mais no programa, mas é muito importante para a gente ter mais armas para combater a obesidade, que é uma doença crônica, né? Existe a chance... Eu falei hoje, né, para a produção, que hoje a gente tem meninas vitoriosas aqui, né? Meninas que perderam 40, 50 quilos e, assim, dão muito orgulho de ver. Mas grande parte da população, infelizmente, precisa de mais armas, de mais um incentivo. E voltarem os medicamentos que ajudam a gente a avaliar melhor o nosso paciente não tem preço. Inibir o apetite. Inibir o apetite, ajudar mais nesse processo de escolher qual é o medicamento adequado para o padrão alimentar do paciente, porque aí a gente tem mais armas para pensar. Então, assim, é diferente, por exemplo, de eu dar um inibidor de apetite, às vezes de eu tratar a ansiedade. E com isso, o meu arsenal aumenta muito, muito. Okay. Bom, a Luciana Coutinho... Luciana, você era super magrinha quando a gente trabalhou. Você tinha, assim, o meu biotipo. Verdade. Como é que você ficava magrinha? Você usava alguma coisa? Eu tomava remédio, sim. Tomava... na época era anfetamina, hoje em dia que é mais subtramina. Essa aí foi a Sex. Né? Eu me lembro de você. Mas esse daí eu já estava com uns 30 e alguma coisa, não, já 36 e tal. Mas essa Luciana aí é com remédio mesmo. Usava essa aqui não. A vida inteira. A vida inteira, então, usou? Tomei bastante. Eu resolvi, coisa de 10 anos para cá, que comecei a pensar em engravidar. E vi que estava ficando difícil, né? Eu joguei fora o remédio, daí nunca mais tomei. E aí... Enchi, engordei, né? Tomei muito hormônio para engravidar. Na quinta tentativa, consegui o Luca.
Ó, nome Coisa lindo. linda, 2 aninhos. Você também, né? O Lucas. Lucas. E tá aí, meu filhão. Mas Muito e aí, querido. você engordou muito na gravidez? Engordei. Na verdade, eu já estava um pouco cheinha quando eu comecei o tratamento dos hormônios, né? Que você... É difícil. Aí, cada tentativa que não dava certo, eu entrava em depressão, Engordava aí mais. buscava tratamento psiquiátrico, tomava remédio, depressão, aí engordava mais, né? Então, mas a época dos remédios, né, que eu tomei muito para emagrecer, eu acho que começou a pesar depois dos 40, entendeu, gente? Esse que é o problema. Tipo o quê? Porque quando jovem é tudo maneiro, bababá, né? legal, não sei o quê. Então eu faço um alerta, sabe? Que as pessoas olhem direitinho esse remedinho que está tomando. Às vezes dizem que é fake, que é manipulado, que a pessoa manipula. Então, Mas sempre pensou quando você teve cuidar. problema de saúde? Hoje em dia eu tenho um pouco. Eu estou com pré-diabetes, pouca gente sabe. Estou cuidando, estou com médico, estou tentando. O doutor Pedro está me dando uma força, enfim. Você engordou quantos quilos? Engordei 20. Não foi muito, mas eu já estava fora do peso. Mas daquela foto pra cá. Ah, 20 por aí. Uns tá com 20 quilos. a menos? É, A mais? a mais, tô. Eu ainda vou voltar aqui mais magrinha, tá, Lu? Mas tá feliz? Tô feliz, tô muito feliz, amada casada? pelo meu maridão, casada. Daqui a pouco ele tá aqui em São Paulo também com espetáculo. Então, tô aqui também, venho junto, a família toda. Tem minha enteada, que é uma graça. Agora, é lógico, se você perguntar pra mim, você tá feliz assim como você tá? É o que eu te perguntei. Não, feliz eu tô com a minha vida de hoje. Mas que eu gostaria de estar mais leve e mais saudável, eu gostaria. Ok. E quero, Não, né? mas chega lá, isso aí. Isso a gente, aí. Quando quer, consegue, né? Você, Aline, você conseguiu perder 50 quilos. A Aline é uma loucura, né? Nossa, 50 quilos. Realmente. 50 quilos. Primeiro você foi para os Estados Unidos, engordou lá. Engordou Engordei 40. lá. Quando voltou, a mãe nem reconheceu. É verdade, eu engordei A mãe 40 falou, quem é essa quilos. pessoa? E quando eu voltei para o Brasil, eu emagreci 40 quilos em um ano. Eu engordei em um ano 40 quilos. Quando eu voltei, eu emagreci 40 quilos em um ano. Em princípio, eu não utilizei medicamento, mas depois eu comecei a utilizar, porque eu queria emagrecer e ficar magrinha. Eu queria ser magra, eu não queria ser... Peraí, mas por que você engordou tanto nos Estados Unidos? Ah, porque eu comi muito. Comia muito? Comia muito. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei um ano. E um ano encheu a cara de comida. Enchi a cara, cheguei até 100 e hambúrguer, tantos. É batata muito bom, né? frita. Não, não acho, não gosto. Hoje eu não gosto mais, eu não sei, Ah, acho eu que não meu gosto. cérebro não aceita mais, mas eu gostava muito, tanto é que eu fiquei Se eu nesse comer um peso. hambúrguer, o pão fica, com certeza. Mas olha que coisa legal que É, ela eu falou também. sobre o cérebro. Quê? Ela falou uma coisa muito legal sobre o cérebro, quê? né? Esse treinamento cerebral Treinamento. que a gente tem, gente, é uma coisa muito importante. Eu não gosto, eu não como. Não consigo comer um hambúrguer Porque, inteiro. na verdade, algumas pessoas têm um circuito de recompensa cerebral mais aguçado para doce, ou para salgado, doce ou sou para eu. comida conforto, e outras pessoas não têm. E aí, a depender desse circuito cerebral de recompensa, é que às vezes a gente tem um gatilho para o ganho de peso. Exatamente. o Qual doce era a sou sua eu. comida conforto? Nossa, era todas. Eu amava Chocolate chocolate. sou eu, Eu era chocolate sou eu chocólatra. Também amo. E eu comi E o uma problema é que barra você come um pouquinho que é mais, né? Vicia, né? Sim, porque na verdade é um circuito de recompensa Nossa, nem que ele fala. faz muito bem, assim, Tipo ele dá um pipoca, bem-estar. caramelo. Aí eu começo a pensar aqui. Nossa, não fala. Não, eu fui no cinema... Já outro deixa dia, feliz de pensar, né? Não, deixa feliz, mas é rápido. Porque eu fui outro dia no cinema, eu comi aquela pipoca de caramelo. No final, eu já estava querendo morrer. Porque é muito gordo aquilo. Sim, aí se muitas arrepende. vezes, quando a gente ativa esse gatilho do Nossa, circuito de não recompensa consegue, vai até o cerebral, final, até ver o fundo vai do até o negócio. fundo do pacote, aí eu às vezes vou vem a morrer. culpa. Ah, eu arraso, porque aquele negócio é gordo, com uma coisa gordo, com açúcar, negócio. Mas enfim, Então, aí eu utilizei medicamentos porque eu queria emagrecer mais. Eu cheguei fui do 103 para os 39 quilos. 103 quilos do seu Pros tamanho era complicado, hein? Sim, e 39 também, porque eu fiquei... Não Mas quanto é tenho que você foto. mede? 1,60. É 39 também? É muito. Você tava. Tava cadavérica, eu tava muito assim, eu Nossa, tava mas você doente, teve eu parei de algum- menstruar, enfim. Você teve algum distúrbio? Assim? Eu tive anorexia e bulimia nervosa. Nossa, que horror. Horrível. Muito ruim mesmo. Você se via bonita? Eu me via gorda, mesmo estando magra. Com 31 né? quilos? Sim, eu queria emagrecer mais, porque eu tava com distorção da imagem corporal. Como é né? que você resolveu isso? Eu resolvi, na época, eu estava tomando um medicamento, né? E que eu comprava na internet e a gente não sabia o que tinha dentro. E eu me viciei totalmente, fiquei muito louca com aquele medicamento. E aí eu tive que parar, minha mãe na época, eu era muito nova e minha mãe teve que me ajudar lá para ficar junto comigo, senão eu ia ser internada para... Aí você parou e você engordou? Eu recuperei, graças a Deus, eu foi pro engordei, normal, porque isso eu que eu ia precisei perguntar. engordar para Foi pro voltar a normal. menstruar e, enfim, meu corpo voltar ao normal.
E, assim, engordei um pouquinho, sim, na época, mas eu nunca voltei aos 103, nem próximo a isso. Entendeu? Mas você ficou normal? Fiquei normal. Até porque todo tipo de comida, se a gente ingere com moderação, pode, né? Não tem problema. Tipo, eu adoro chocolate. Possível, sim. Eu como. Normalmente não precisa comer todo dia, mas você come. Sim, é o que eu falo assim, né? Com moderação. Com moderação, a gente pode ajustar a nossa dieta para de vez em quando se permitir. Mas por que o remédio, então, é preciso? Por que as pessoas... É por causa da compulsão? É que, na verdade, assim, a medicação hoje mudou um pouco da época que tratou para perda de peso. Hoje mudou um pouco a visão de como é que a gente dá remédio para perda de peso. Então, hoje a gente trata o padrão alimentar do paciente. Então, por exemplo, um paciente que tem compulsão alimentar, a gente usa um remédio específico para controlar aquele padrão de compulsão, que é diferente, às vezes, do ansioso, que é aquela pessoa que belisca chocolate depois do almoço e passa a tarde beliscando doce. Que não é nem saudável, né? Que não é saudável. Não é prazer. E que também é diferente daquela pessoa que, por exemplo, não come nada no café da manhã, bate um pratão na hora do almoço e bate um pratão na hora do jantar. Cada um tem um jeito. Cada um tem um jeito. É verdade. E hoje a gente aborda diferente. A gente aborda cada remédio para cada padrão. Bom, a lei autoriza a produção e a venda de remédios para emagrecer no Brasil. Já a Anvisa não vê com os bons olhos essa prática, não. Eu quero entender um pouquinho mais essa polêmica. Coloca aí pra gente. Um projeto de lei aprovado em junho deste ano liberou a produção e venda de remédios para emagrecer no Brasil. Em 2011, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proibiu a comercialização desses inibidores de apetite. A gente tem 30 milhões de obesos no país e a disponibilidade de medicamentos para essa doença é muito restrita. Segundo profissionais de saúde, os produtos contêm substâncias que podem causar dependência e males ao coração. Pode aumentar a frequência cardíaca, a pressão arterial, algumas vezes podem causar insônia, boca seca. E em alguns pacientes, esses efeitos podem ser mais graves, né? Então, arritmia cardíaca ou até mesmo psicoses, casos mais graves de depressão e ansiedade. No mês passado, uma mexicana de 24 anos morreu ao usar remédios para emagrecer sem acompanhamento médico. No nosso país, o autor do projeto, o deputado Felipe Bonier, diz que a aprovação dará mais esperança a milhões de brasileiros obesos. Segundo ele, a proibição aumentou a comercialização ilegal e completa dizendo que agora o medicamento apenas será vendido com receita médica. E você, é contra ou a favor a venda de inibidores de apetite sem aval da Anvisa? Mas é interessante dizer que tudo tem que ser feito com acompanhamento médico, né? Eu acho que mesmo, porque eu acho que algumas pessoas têm um problema, né? Elas têm que ter uma ajudinha, não sei como é que funciona. Mas, por exemplo, a gente continuou investigando. Resolvemos investigar essa venda ilegal de remédios para emagrecer. E vou te falar, é impressionante mesmo, viu? Coloca aí. Luciana, é de conhecimento geral que alguns medicamentos controlados para emagrecimento são proibidos a comercialização sem prescrição médica. Mas algumas pessoas tentam burlar esse esquema. Por isso, nós trouxemos a nossa atriz, a Lídia. Ela está com uma câmera escondida e vai tentar comprar Sibutramina, Femproporex e Anfepramona sem receita. Vamos acompanhar. Eu preciso comprar um remédio que, não sei se vocês vendem, Sibutramina. Eu tomava de 5 miligramas. Não tenho mais, moça. Mas vocês vendem? Vendo, mas eu não tenho mais, mas aí é só com receita. É só com receita? Ó, essa farmácia tá falando que só vende medicamento com receita. Olá, bom dia, tudo bem? Deixa eu te falar, eu tô procurando um remédio, Sibutramina, com... Quem vende mais caro, uns R$140. Não importa o preço, eu pago qualquer coisa. Ó, ele tá falando que o pessoal que vende acaba vendendo até por um preço maior, porque tem essa fiscalização da vigilância. Ó. Seguiria, mas aí se alguém que souber que alguém que tem, aí eu te passo, aí acho que não vai exigir. Mas eu não tenho receita. Já tá pagando caro, às vezes por isso. Deixa eu só marcar. Olha lá, ele falou que o valor que ela vai pagar é um pouco mais caro justamente porque ele consegue burlar e vender o produto sem a receita médica. Eu tô procurando um remédio para emagrecer chamado Sibutramina. Certo. Você teria, por acaso? Não trabalhamos. Você conhece alguém que trabalha? Não. Tá extremamente difícil. Esse estabelecimento já foi extremamente direto,
não trabalha com medicamento controlado, não indica a ninguém e já falou que é realmente muito difícil encontrar. Deixa eu te falar, eu tô procurando um remédio que é para emagrecer. Qual que é o nome? O sibutramina. Tem receita? Não. Só com receita. Ai, Ju. Dá até cadeia. Da cadeia, é isso? Mas é só um remedinho. Cadeia pra quem compra e pra quem vende. Remédio pra emagrecer. Você ri, é? Eu quero muito, eu tô procurando, menina. Emagrecer. Ó, tem o sibutramina e tem o afetamona. Na verdade, qualquer um que tiver. Então, o afetamona tirado do mercado. O único que ainda sobrevive é a sibutramina. Então eu consigo comprar. Então, consegue. Só que tipo, tem que ter receita. Então, você tem negócio. Não, eu consigo 100. Ah, você consegue 100? Ai, jura? Agora? Não, aí você tem que deixar pago, encomendar e chega no outro dia. Então são 30 cápsulas, tem que tomar uma por dia durante 30 dias. Mas depois que eu tomar isso e emagrecer, eu não tenho aquele efeito que volta com rapidez? Por isso que o certo é não parar. É dar continuidade de pelo menos uns 3 meses. Que depois eu vou vir comprar com você para dar continuidade de uns 3 a 4 meses. Nossa atriz, enfim, conseguiu comprar a sibutramina, um medicamento controlado, sem a receita médica. Luciana, a Lídia é a atriz que participou dessa reportagem e ela está aqui hoje com a gente porque voltou à farmácia onde conseguiu comprar a sibutramina por R$150, 30 comprimidos, é isso? Exato. Você tá com inclusive os tá aqui os aí? remédios. Aqui eu tomo um por dia. Quantos ml? 15 miligramas. Tá. Aí você vai tomar um por dia, pode ser... Que hora você almoça? Eu almoço mais ou menos 2h30 da tarde. Então sempre 1 hora antes. E hoje, quando eu fui buscar o remédio, ela queria me vender um outro remédio. Uma localizada. Mas ele é o que? Ele é bem... Ele não vai agir no sistema nervoso, então ele vai perder gordura localizada. Quanto que ele sai? Você vai tomar ele e toda a gordura vai sair no xixi. Se você olha os remédios aqui, ó, eles têm cara de remédios velhos, né? Ele tem cara de remédio que já estão lá. E esse remédio é um remédio que vem na caixinha. E ela tirou a caixinha e eu acredito que não vem só 3, vem 4. Eu acho que ela revende, ela vai repassando, tira da caixinha todos para ninguém ter um controle, a vigilância não chegar até lá e fazer uma apreensão. E aí ela acha que assim ela tá mais segura, né? Obrigado. Tudo bem, até a próxima. Tchau, tchau. Então, Andressa, eu acho que ali foi algum cambalacho da moça da farmácia, né? Não foi da farmácia. Eu acho que... Sabe como é que funciona? É assim, a gente tem o termo de compromisso, que são 3 vias. Uma via fica com o médico, uma via fica com o paciente, uma via tem que ficar retida na farmácia. E mais a numeração da receita. Muito estranho, às vezes, o que pode ser, às vezes, algum carregamento desviado. A gente sabe hoje que tem muito roubo de medicação. E aí, esses medicamentos, eles não ficam sujeitos ao controle formal. O medicamento falso. Ou medicamento falso, a gente não tem como saber. Sabe, né? Mas eu ainda acho que pode ser o verdadeiro desses desvios. A gente, infelizmente, vive no Brasil, né? Então a gente sabe que tem essas coisas, né? Bom, mas nos Estados Unidos, todos os remédios são legalizados, você pode comprar. A diferença nos Estados Unidos, olha que interessante, quando você compra o remédio, ele não vem na caixinha, ele vem num vidrinho, com uma etiqueta, com o nome do médico que prescreveu e com a quantidade de remédio que você tem ali. Então, se acontece da pessoa morrer, ter um treco, alguma coisa, tem o nome do médico que prescreveu. Aí já fica mais difícil, porque você está com o remédio ali, eles vão na tua casa, acham um vidro de remédio, está lá o nome do médico que prescreveu, a farmácia que vendeu, quantas cápsulas tinham, aí a responsabilidade é maior. Você pode prescrever o que for, mas você se responsabiliza por isso, o médico. E eu acho que é uma via de mão dupla também, né? O paciente se responsabiliza, mão tripla, o paciente se responsabiliza, a farmácia se responsabiliza e o médico se responsabiliza também. Sobre a sibutramina, que a gente estava comentando, é uma medicação que não é livre de efeitos colaterais, eu infelizmente, conheço gente que teve né? ataque de pânico. Tem, mas pode ter, só que tem que ter um acompanhamento. Mas como é que você sabe que a pessoa vai ter, até tomar, tem você não um sabe? histórico, mas às vezes a pessoa tem um histórico. Não, às vezes nunca teve, tomou Nunca e teve. teve. E aí o que acontece? Você tem que, por exemplo, quando eu prescrevo sibutramina, eu falo para o paciente, qualquer coisa, me liga, me manda um zap. Por quê? Porque a gente consegue retirar a medicação o quanto antes. É essa o que eu falo da responsabilidade unida, né? O problema é que eu conheço gente que tomou,
teve ataque de pânico, retirou o medicamento e continua tendo. Demora para passar, viu? Demora, mas às vezes ele faz o gatilho no circuito de recompensa cerebral ou no circuito de... Às vezes a pessoa tem uma depressão de base, tem um quadro ansioso de base, e aí então ela, é perigoso, ela como faz, ela falou, ela é ativa. perigoso tomar remédio. Sempre Muito pode criar algo... Eu acho assim, cada caso é um caso. Tem gente que tem obesidade mórbida, que pode realmente ter um problema grave, aí tem que pesar os prós e os cons, né? Sim, sempre você tem que estar analisando o risco de entrar com a medicação, o benefício e outra. Eu sempre brinco, posso falar das 3 peneiras? Qual você que tem são que as ter 3 3 peneiras para você prescrever um remédio para emagrecer. 3 peneiras? 3 peneiras na sua mente. Vai. Então vamos lá. A primeira é, se o paciente tem indicação mesmo, né? Ok. Então, se ele veio de um processo de perda de peso que não funcionou, então se ele tem indicação. Ok. A outra é se ele já está fazendo reeducação alimentar. Certo. Né? E a última peneira é pesar as contraindicações. Então, são 3 peneiras que você raciocina. Os prós e os contras. Legal. Então, é isso que você tem que... O médico, quando ele está consciente disso, quando ele está com o seu paciente sentadinho ali perguntando... E, gente, não é uma consulta de 5, 10 minutos. Não, Eu acho que também tem médicos e médicos, né? É muito importante o médico. Assim como os cirurgiões, eu acho que tem médicos, no geral, tem que ter um bom senso de falar, não, você não precisa. Porque a maioria das pessoas Porque a maioria que das pessoas procuram, elas não obesos precisam. Elas resolveriam com reeducação alimentar e dieta. Pelo Sim, menos na uma academia. parte. As pessoas que chegam para mim são pessoas que nunca tentaram fazer uma atividade física, se reeducar e já querem remédio. Eu acho que o grande entendeu? problema é que a gente vive cada vez mais, Medicados. com a internet principalmente, nessa coisa de imediatismo. As pessoas querem tudo pra ontem, elas não pensam a longo prazo. É tipo, eu quero emagrecer. Você acha que você não vai viver mais 20 anos? É um milagre, né? Elas querem e não milagre. pensa que, sabe, você vai ter 30 anos daqui a 40, pouco, 50, muda, 60, você vai querer ter 70. filhos. Sabe, a vida, ela é 30 longa. é ótimo, você vai ter 60, né? Ela falou assim, vai ter mas 30. eu acho que aí começa a mudar algumas coisas. Se mata agora. O mais engraçado é assim, Metabolismo, que eu tudo. acho. As pessoas acham, por exemplo, hoje eu tô magra, tal, né? Tô bem diferente do que eu tava, mas elas acham que emagrecer traz a felicidade. Exato. E eu tenho dias que eu fico triste. Todo mundo. Eu tenho dias eu que me eu fico amava depressiva. muito. A minha autoestima era muito mais alta quando eu era gordinha. É mesmo? Por quê? Porque eu acho que quando você... Eu tava tipo assim, eu tô nessa posição e eu me amava muito, assim, não sei explicar. Mas eu acho que quando você tá mais perto do padrão, que não deveria nem existir, eu acho que você fica mais pressionada a entrar nele. Minha opinião, Nossa, não sei eu te se faz entendo, sentido. mas pessoal, uma Mas opinião eu acho pessoal, absurdo eu a não gente ter um consegui. padrão. Eu acho lindo aquelas pessoas que conseguem ser felizes fora do peso. Eu não consegui. Eu fui a Nem pessoa eu. mais triste do mundo, gorda. Mas você se acha linda, porque você é linda. Então eu não me sentia. Eu também não me Eu não gostava. conseguia. Linda. Pra você ter noção, eu não conseguia tirar roupa de luz acesa perto do meu marido. Sabe aquela coisa assim? Cada um tem, né? Que foi um sofrimento de verdade. Então eu admiro quem consegue ser feliz do jeito que é, acima do peso. Eu não consegui. Eu também. É, E não é eu só também isso, não a questão é consegui, não. saúde também, né, gente? Primeiro de tudo Cada é um saúde. é seu cada um. Tem gente que não gosta de ser muito magra também, viu? Que fica verdade. tenso. Cada um é seu cada um.